Vocês, tá certo? Vamos lá, pessoal, então falar um pouquinho da sucessão legítima. A sucessão, então, pessoal, ela tem duas modalidades. A modalidade que a gente vai ver na aula de hoje, como eu já falei, é a sucessão legítima. A outra possível modalidade é a chamada sucessão testamentária. Qual que é a diferença entre elas? Na sucessão legítima, é a lei, é o próprio código que vai dizer quem vai suceder, quem vai ser herdeiro. Ao passo que na sucessão testamentária, eu tenho uma disposição de última vontade do autor da herança, pela qual o autor da herança diz o que vai ficar para quem, quanto alguém vai receber, pode trazer alguém de fora para receber uma parte da herança também, certo? A aula de hoje é mais ligada naquela sucessão legítima, que é a que a lei diz quem vai ficar com o quê, como será repartida a herança de forma legal. Então, partindo do pressuposto que não há testamento. Essa sucessão legítima, então, ocorre na falta do testamento. Ela ocorre na falta do testamento. Ou ainda, pessoal, quando o testamento dispõe sobre alguns bens, mas sobram outros. É aqui, ó, a hipótese de bens remanescentes após já distribuído o que foi determinado no testamento. Nessa sucessão legítima, então, a lei é quem determina, é a lei quem determina como serão partilhados os bens do falecido, nos limites lá do artigo 1829, que a gente vai ver quem recebe, quanto recebe, quando recebe, como recebe. Daqui a pouco a gente vai falar do artigo 1829, mas antes disso, então, pessoal, é importante a gente entender aqui, a gente saber quem são os herdeiros necessários. A gente tem duas qualidades de herdeiros. Aqueles herdeiros que são os necessários, dos quais, mesmo que o falecido não queira, receberão seus bens, a não ser na hipótese dos excluídos da sucessão. E também temos os chamados herdeiros colaterais, que são aqueles que não necessariamente recebem. Só vão receber se por acaso eu não tiver herdeiros necessários, ou claro, que o falecido deixe um testamento abrangendo aquelas pessoas. Então, os herdeiros necessários, aqueles aos quais limita-se a autonomia da vontade do falecido, que receberão obrigatoriamente pelo menos uma parte da herança, são sempre os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou companheiro, mas aqui, pessoal, dependendo do regime de bens. Não é sempre que ele vai ser herdeiro, ok? Então, para esses herdeiros necessários, pessoal, a regra geral aqui é que há uma limitação à autonomia privada do falecido, de forma que eles receberão a chamada legítima, ou seja, metade dos bens da herança, metade, 50% dos bens da herança, calculado sobre aqueles bens que existem efetivamente na data da abertura da sucessão, ou seja, quando que é a abertura da sucessão? No falecimento do autor da herança, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, certo? Então, legítima é aqueles 50% existentes no momento do falecimento, após abatidas as dívidas e as despesas do funeral. Vamos supor lá, pessoal, o herdeiro deixou 100, tá? Ou melhor, o autor da herança, né? Deixou 100. Ele tem dois filhos, tem o filho A e o filho B. Esse 100, pessoal, desconta-se lá 5, que foram as despesas do funeral, mais 15 de dívidas. Esses 100 aqui resultam em 80, certo? Desses 80 aqui, o autor da herança, ele pode dispor por testamento quanto? No máximo 40, que são os 50%. Os outros 40 obrigatoriamente são endereçados aos filhos. Dividido por 2, em regra, seria 20 para cada um. Os outros 40 pode ele testar, tá? Pode haver um testamento. Aqui pressupondo que não tem cônjuge, não tem nada. Se ele não testar, obviamente que os 80 vão ser integralmente para os seus filhos, de forma que cada um receberia 40. Ok, pessoal? Outra questãozinha importante antes da gente começar efetivamente aqui a ordem de vocação hereditária, o direito de representação. O que é o direito de representação? É aquilo que a lei diz que algumas pessoas representam outras por conta de falecimento, por exemplo. Então aqui, vamos supor aqui no direito de representação, A tinha dois filhos, o B e o C. Então A tinha o B e o C. B tinha um filho, que é o J, e o C tinha o filho O, o filho X e o filho Z. Vamos supor que A morreu, tá? A morreu. Só que o C já era falecido antes de A. Neste caso,
50% dos bens do A vão para o B e 50% dos bens do A vão para os filhos do C, que receberão 1/3 dos 50%. 1/3 dos 50%. Por quê? Porque eles têm o direito de representação. Eles representam o seu pai falecido, ok? Esse direito de representação aqui, conforme o artigo 1852, dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Eu não tenho representação para cima, eu só tenho representação para baixo, ok? 1852 diz que eu só tenho representação na linha descendente, linha reta descendente. Vamos lá, então, dar uma olhadinha na ordem da sucessão legítima de acordo com 1829. A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem. Aos descendentes, aos filhos, em regra, netos, aos descendentes, em concorrência com o cônjuge ou companheiro. Tá? Então aqui uma questão interessante é que o STF, em 2017, ele declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790. A inconstitucionalidade por meio do recurso extraordinário 878.694 de Minas Gerais. Por conta disso, pessoal, ele equiparou o companheiro a cônjuge. Então, sempre que vocês ouvirem falar aqui no direito das sucessões de cônjuge, coloca junto lá a palavra companheiro. Foi o que eu fiz aqui no inciso 1º do artigo 1829. Então, a primeira ordem de sucessão, aos descendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente, salvo se este fosse casado com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Vamos entender aqui, pessoal. Vamos supor que o falecido era casado no regime da comunhão parcial. Nesse caso, pessoal, o cônjuge não será herdeiro. Por que ele não será herdeiro? Porque ele será chamado de meeiro, ele já terá 50% dos bens do falecido. No da separação obrigatória, da mesma forma, na separação obrigatória, ele também não herda, Ou ainda, se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Por quê? Se tem bens particulares, o cônjuge ou o companheiro vai herdar uma parte dos bens particulares. Mas, se ele só tinha bens comuns, metade, que seria chamada meação, seria do cônjuge, e a outra metade vai ser herança efetivamente. Então vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, a sucessão legítima para os descendentes em concorrência com o cônjuge, salvo as questões que estão naquela tabelinha ali ao lado que a gente já vai estudar melhor. Em segundo lugar, pessoal, se não tem descendentes e se não tem cônjuge, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro, de acordo com as mesmas regras do inciso 1º. Em terceiro lugar, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente. Então vejam, pessoal, se uma pessoa faleceu e não tinha filhos e nem pais, o cônjuge, independentemente do regime de bens, torna-se herdeiro. E o inciso 4º diz o seguinte: se não tem descendente, se não tem cônjuge, se não tem ascendente, aos colaterais. Quem são os herdeiros colaterais? São os irmãos, são os tios, são os sobrinhos, são os primos, os tios avós. Esses são os colaterais que não são herdeiros necessários, é bom a gente lembrar. Bom, vamos dar uma olhadinha naquela tabela para entender em quais regimes de bens o cônjuge ou companheiro vai herdar e em quais regimes de bens ele não irá herdar em concorrência. Vejam só, pessoal. Regime de bens em que o cônjuge ou companheiro herda em concorrência com filhos ou em concorrência com pais não existindo filhos. Pais e demais ascendentes, né? No regime da comunhão parcial de bens, havendo bens particulares. Sobre os bens particulares, o cônjuge ou o companheiro do regime da comunhão universal, ele é herdeiro. Não havendo bens particulares, havendo apenas bens comuns, o cônjuge ou companheiro na comunhão parcial será apenas meeiro, terá direito à sua metade por conta da comunhão parcial. Da mesma forma, no regime da participação final nos aquestos, nesse caso ele vai herdar em concorrência com os ascendentes ou os descendentes ou os ascendentes nessa ordem, e no regime da separação convencional de bens. No regime da separação convencional, que é o regime pelo qual as partes optam pela separação de bens, o cônjuge ou companheiro herda sim no regime da comunhão
ou melhor, da separação convencional, aquela que é escolhida pelos cônjuges. Agora, pessoal, regimes em que o cônjuge não herda, o cônjuge ou companheiro não herda. No regime da comunhão parcial de bens, se não houver bens particulares do falecido. Lembrando que o cônjuge ou companheiro, no regime da comunhão parcial, só herda os bens particulares. Quanto aos bens comuns, ele é meieiro, recebe metade. No regime da comunhão universal de bens, ele nunca vai herdar, por quê? Porque metade, a meação, já é do cônjuge. Ao passo que também no regime da separação legal ou obrigatória, a lei protege aquele casamento que foi feito sob uma condição suspensiva, por exemplo, e por conta disso, o cônjuge ou companheiro que ficar não irá herdar. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Já falei um pouquinho para vocês, só vamos lembrar aqui então da diferença da meação para a herança. A meação, pessoal, ela é um instituto do direito de família. Ele não trata de sucessão, não trata de herança. Então a meação, ela trata da questão relativa ao regime de bens lá da família, que diz que metade dos bens é de cada cônjuge, a depender, claro, do regime de bens. Quando? Na comunhão parcial, os bens adquiridos após o casamento, ou ainda na comunhão universal. Metade de cada um, ok? Já a herança, que não tem nada a ver com a meação, esse sim é o que a gente está estudando agora, é Instituto de Direito das Sucessões, que decorre do falecimento, tá? Vamos ver o 1830. Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge ou companheiro, lembrando o sobrevivente, se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente. Aqui já está um pouquinho superada essa situação, porque a gente já não tem mais a figura da separação judicial, e nem mesmo separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova nesse caso de que essa convivência se tornaria impossível sem culpa do sobrevivente. Então esquece aqui a culpa também, não temos mais culpa no divórcio ou na separação de corpos. A única coisa que a gente aproveita aqui do artigo 1830, pessoal, é a chamada separação de fato, ou separação de corpos, como bem queiram. Na separação de fato há mais de 2 anos. Então lá, pessoal, somente reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados de fato há mais de 2 anos. Aqueles que, ainda que sejam casados, famoso casados no papel, né, que sejam casados no papel, mas já estivessem separados de fato há mais de 2 anos, não haverá aqui direitos sucessórios, ok? 1831 diz que ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, se couber participação na herança, né, pessoal? O chamado direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Então, aquele cônjuge ou companheiro sobrevivente, independentemente dele ter direito ou não àquele bem, seja ainda no regime mais diferente aqui de todos, que é o regime da separação obrigatória de bens, mesmo nesse regime, ele terá direito de continuar morando no imóvel. É o chamado direito real de habitação, né? Pelo resto da sua vida, a princípio. O bem pode ser de um terceiro, pode ser de um herdeiro, pode ser de alguma pessoa para quem o falecido deixou aquele bem em testamento, mas o cônjuge sobrevivente ou companheiro, independentemente do regime de bens, tem direito real de habitação, de ficar morando naquele imóvel enquanto for vivo, certo? Então ele vai ter aquela posse, o direito real de habitação, enquanto for vivo, ok? Quanto à sucessão legítima aqui, agora a gente começa, tem um pouco mais de espaço aí na tela para a gente fazer alguns desenhos. Preparem aí, pessoal, o caderno, preparem uma folha para a gente entender esses desenhos aqui, que tem várias regrinhas diferentes, várias regrinhas complicadas aqui, mas que no final a gente vai tirar de letra. Vamos dar uma olhadinha no 1832. Em concorrência com os descendentes, nos termos do artigo 1829, inciso 1º, caberá ao cônjuge ou companheiro, sempre aqui, pessoal, quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à 4ª parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer. Se também for mãe ou pai dos herdeiros com quem concorrer. Vamos lá, então vamos começar da forma mais fácil aqui. O A vai ser o nosso autor da herança. A era casado com, vamos colocar o B lá, cônjuge de B. A era casado com B. Tá? Aqui não importa se eu tenho filho dos dois ou filhos de um só. Mas vamos lá, vamos supor que seja filho dos dois. O C e o D. Tá? Então o C e o D são filhos de A com B. Vamos supor aqui, pessoal, que seja um regime de separação de bens, regime de separação consensual de bens, ou ainda que se trate apenas dos bens
dos bens particulares no caso da comunhão parcial. A morreu. A morreu. Nesse caso, o pessoal deixou uma herança. Como que vai acontecer? Aqui vai haver concorrência entre todo mundo. Nesse caso, eu tenho 30% para o cônjuge de herança. Tenho 30%, 33, né? 33,3333, 33 para C e 33 para D. Então, nesse caso aqui, o cônjuge vai herdar, né, de forma igual às dos demais filhos. Então, o cônjuge terá quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça ao dos filhos, tá? Lembrando aqui, pessoal, que a gente está falando de herança. Vamos supor aqui, diferentemente, vamos mudar aqui um pouco a situação. Vamos supor que eu tenho um regime de comunhão parcial com bens comuns. Ou seja, todos os bens de A e de B são comuns, eles não têm bens particulares. A e B têm filhos C e D. Tá? A morreu. Se A morreu e eles tinham o regime da comunhão parcial e todos os bens eram comuns, a meação, então 50%, que é a meação, é de B. É da esposa ou do marido. Pergunta, ou do companheiro ou da companheira. Pergunta, B vai herdar? B herda alguma coisa? Não, B não herda. B vai ter apenas a meação. Então 50% é de B. E os outros 50% são divididos igualmente entre os filhos. C e D. Ok, pessoal? Tranquilo aqui? Vamos passar a régua então. Agora, a segunda regrinha do artigo 1832. Não podendo a sua cota parte ser inferior à quarta parte da herança se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer. Então vamos lá de novo, mais um desenho aqui. A faleceu. Vamos supor... morreu. Vamos supor que os bens deixados ali, a gente está falando de herança, sejam no regime da comunhão de bens apenas bens particulares, ou aqui a gente está tratando do regime de separação de bens. Do regime de separação de bens, não da separação legal, no regime de separação consensual de bens. Então lá, A, B, é a esposa do B, B é a esposa do A, e eles têm juntos o filho C, o filho D, o filho E, e o filho F. Eu estou tratando aqui, pessoal, de herança. Eu estou tratando de ou bens particulares no regime da comunhão parcial, ou da regime da comunhão, ou melhor, da separação de bens, regime da separação consensual de bens. Vejam o que diz 1832. Não podendo ser a cota do cônjuge ou companheiro inferior à quarta parte da herança, se for ascendente, se for mãe aqui também, dos herdeiros com quem concorrer. Se fosse seguir a regra geral, pessoal, aqui nós temos a princípio 5 herdeiros, dividiria por todos igual. Porém, B não pode ter menos do que quarta parte da herança. Nesse caso, quando tem vários outros herdeiros, a quarta parte da herança fica para B. Então, 25 fica para B. E os outros 75 serão divididos entre os 4. Então lá, pessoal, vejam só. A era casado com B, divide-se essa herança para... pelo menos 25% para a esposa, tá? Por quê? Porque ela também é mãe daqueles outros herdeiros. Então, 25, que é a quarta parte, fica para ela. Os outros 4 herdeiros, que agora sim são filhos, dividirão o restante. Então, pelas minhas contas aqui, 18,75 para cada um. 18,75 para cada um. Entenderam aqui, pessoal? Vejam só, na primeira hipótese aqui em cima, eu trato da meação. Esquece a meação aqui então. Vamos lembrar aquela primeira hipótese de todos que a gente falou aqui. Vamos lá. Apagar aqui. Vamos supor que a gente está falando aqui só de herança. Falando só de herança, o cônjuge vai concorrer com os herdeiros em igual parte. Então aqui eu teria 33, aqui eu teria 33 e aqui eu teria 33. Ok? Mas, se eu tenho mais filhos, pelo menos a quarta parte é garantida. Se eu tenho mais filhos de ambos, né? Os filhos são dos dois aqui, os filhos são dos dois. Pelo menos a quarta parte, 25% é garantida para o cônjuge, o restante divide entre os filhos. Tranquilo, pessoal? Artigo 1832.
Vamos lá, mais um pouquinho. 1833. Entre os descendentes, os de grau mais próximo excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. Vamos mudar aqui e esquecer de cônjuge agora. A, morreu. Morreu. Tá? Deixou 2 filhos. O B e o C. Tá? O B tinha o filho J, o C tinha o filho O e o filho X. Tá? Vamos supor aqui. A morreu, deixou 2 filhos, B e C, com filho J e filho X, ok? Bom, artigo 1833, a primeira regra é que os de grau mais próximo excluem os mais remotos. Ou seja, B e C são vivos, os netos não recebem nada. B e C recebem cada um a sua metade. Ok? Agora, salvo o direito de representação. Que vai dizer o quê, pessoal? Que vai dizer o seguinte. Opa, apaguei, vamos escrever de novo. Ops. Caneta J. Aqui era o O e o X. Vamos lá. Eu tenho o A, falecido, filho B e filho C. Vamos supor que o filho C já era falecido antes do seu pai falecer. Então, nesse caso, C morreu. O que vai acontecer aqui, pessoal? Uma parte vai cair para cá, para o filho B, vai receber 50%. E os filhos do filho C, então os filhos do filho C o representarão. Então aqueles 50% que eram do C vão cair para 25% para cada filho, representação chamada de representação por cabeça. Beleza? Artigo 1834. Os descendentes de mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão dos seus ascendentes. Tranquilo aqui, né, pessoal? É justamente a regra que a gente viu aqui em cima. Metade para cada um. 2 filhos, metade para cada um. Na representação, representa-se por cabeça. Cada um vai ter a metade da mesma classe que sucede o logo acima. 1835, na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça e os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. O que é cabeça? O que é estirpe? Vamos lá então, na linha descendente. Vamos de novo. A, linha descendente, filhos, B e C. Tá? Sucedem por cabeça. Sucedeu aqui 50-50 para cada um. Tranquilo? 50-50 para cada um. Cada um recebe por cabeça, cada um recebe por si. Vamos apagar aqui que essa aqui é a parte fácil. E os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. Lembrando ali em cima, pessoal, se o C está morto, os filhos O e o filho X representam ele. Ou melhor, aqui é 50, né? Os 50 dele seriam divididos 25 para cada um, porque eles estão representando por cabeça o C. Cada um representa o seu pai por cabeça. Agora, temos uma outra situação aqui. Vamos lembrar lá que o B tem o filho J e que o C tem o filho O e o filho X. Morreu A. Mas vamos supor que C era falecido, mas que B também era falecido. Nesse caso, pessoal, a herança vai passar direto do A para os seus netos. Aqui eu não vou tratar de direito de representação. Quando eu tenho todos no mesmo nível, quando eu tenho todos no mesmo grau, esses sucederão por cabeça. De forma que cada um ficará com 33%. Ok? Então veja só. Na primeira hipótese, aqui eu tô tendo uma sucessão por estirpe. Aqui na primeira hipótese, sucessão por estirpe. Por quê? Porque o O e o X representam seu pai. Então eles pegam os 50% que é do seu pai porque o seu tio B está vivo. Ao passo que aqui embaixo, os 2 filhos do agora falecido já eram falecidos. Nesse caso, eu tenho uma outra classe inteira à disposição de receber do A. E é por isso que eles todos receberão por cabeça e não mais por representação. Ok, pessoal? Chatinho aqui, né? Então, mas tem que lembrar. Infelizmente, é o que diz a lei. Vamos lá. Mais um pouquinho. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os descendentes. São chamados à sucessão os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Tranquilo, né? Então vamos supor que A faleceu, mas ele não tem filhos. Chamam-se a sucessão os pais, né? O P1 e o P2, os pais do A, em concorrência com o cônjuge do A.
Vamos lá, parágrafo 1º. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto sem distinção de linhas. Então, se o A tem pais, os avós não importam, tá? Os avós não importam. Começa aqui. Exclui o mais remoto sem distinção de linhas. Não importa. Mas aqui. Vamos supor aqui, pessoal, que... Deixa eu desenhar um pouco mais para baixo isso, porque não vai dar. Vamos lá. O A está aqui. Não tem descendentes, tem apenas os ascendentes. O pai e a mãe. Vamos colocar assim. O pai e a mãe. O pai e a mãe. E tem um cônjuge. A princípio, pessoal, vejam lá, artigo 1836, faleceu o A, vamos supor que faleceu o A, divide-se aqui, chamados a seção, descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. A princípio, 33, 33, 33, falando em herança, não falando, pessoal, da ameação do cônjuge, que é outra situação. Vamos tirar isso aqui. Tá? Vamos lá, então. Parágrafo 2º. Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra os da linha materna. Então vamos aqui, pessoal, vamos supor que o pai do A também é falecido. Mas e os avós, vamos colocar um só aqui. A avó do A ainda é viva, tá? Vejam só nesse caso aqui, pessoal. Será que a avó vai herdar? Vamos pensar aqui. Parágrafo 1º. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. Então, se eu tenho a mãe do A viva, eu não tenho distinção de linhas aqui entre a linha paterna e a linha materna. Nesse caso, a avó não recebe nada. A mãe vai receber em concorrência com o cônjuge. Ok, pessoal? A ideia é essa. Agora, eu tenho a avó. Vamos supor aqui que o pai é falecido, que a mãe também é falecida. Aí eu tenho a avó paterna que ainda é viva. O avô não tem mais. Mas, aqui na linha materna, eu tenho avó e eu tenho avô vivos. Eu tenho avó e tenho avô vivos. Vejam só. A morreu, não tinha descendentes. Não tinha nada de descendentes. Tá? Tinha ascendentes e tinha cônjuge. Ocorre que o pai e a mãe de A também são falecidos. Ele tem a sua avó paterna e tem ainda a avó materna e o avô materno. Então vejam lá, tem 3 avós. Parágrafo 2º. Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, igualdade em grau, mesmo grau, avós, 1 da linha paterna e 2 da linha materna. Os ascendentes da linha paterna herdam metade, cabendo a outra metade aos da linha materna. Vamos acabar com o cônjuge aqui nesse caso. Vejam só. A avó paterna vai receber 50%, a avó materna 25%, o avô materno 25%. Certo, pessoal? Tá? Então vejam só. Aqui os avós estão herdando por linha. A linha paterna... então, subindo aqui da linha dos pais, os pais são falecidos, eu tenho todos no mesmo nível, os avós, são 3 avós. Se eu tenho 3 avós, pessoal, metade vai para a linha paterna e metade vai para a linha materna. Se eu tenho só uma avó paterna, ela vai receber 50%. Se eu tenho avó e avô maternos, os avós e avô maternos, cada um receberá 25% por conta da sucessão em linha. Ok? Vamos lá. Artigo 1837. Concorrendo com o ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança, cabendo-lhe a metade desta se houver um só ascendente ou se for maior aquele grau. Então vamos lá. Ascendente em primeiro grau. Vamos para o autor da herança aqui. Autor da herança aqui, eu tenho um... Ops. O autor da herança tem que estar aqui. Autor da herança, só tem a mãe, vamos supor. Só tem a mãe. Autor da herança só tem a mãe. E tem um cônjuge. Neste caso, concorrendo com o ascendente em primeiro grau, o cônjuge receberá 1/3 da herança no mínimo. Só que aqui, pessoal, caberá metade se só tiver um ascendente.
Agora, vamos mudar um pouquinho aqui a situação. O A tem a mãe, mas também tem o pai. E o A morreu. Aqui tem o cônjuge. O começo do 1837 diz que, concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. 1/3 da herança. 1/3 da herança. Ao passo que os outros aqui receberão o restante. Aqui beleza. Aqui fechou. Aqui fechou. Vamos mudar um pouquinho. Outra situação. Então, primeiro divide-se aqui para o cônjuge. Vou pagar mais aqui. Vamos pagar mais. Autor da herança aqui. Autor da herança aqui tem o seu cônjuge. Não tem pais vivos, então não tem a primeira linha. Na segunda linha tem avó materna, avó paterna e avô paterno, tá? Então não tem pais. Os pais são os dois pais falecidos. Nessa situação, pessoal, eu tenho 4 pessoas concorrendo com a herança, certo? Porém, o artigo 1837 diz o seguinte: 1/3 cabe ao cônjuge. O restante, pessoal, então vamos colocar aqui, tentar em percentual para melhorar isso aqui. 33%, 1/3 cabe ao cônjuge. O restante, que seria 66%, o restante aqui, que seria 66%, a gente vai dividir pelos demais avós, a princípio. Ocorre que, pessoal, a gente tem aquela divisão de linhas, lembram daquilo? Lembram daquela divisão de linhas? Então, neste caso aqui, eu teria 66% para dividir entre os 3 avós. O da linha materna, que é só 1, ficará com 33. E os outros 33 que sobraram seriam divididos 16,5 para cada linha dos avós paternos. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, não esqueçam de me mandar mensagem, de perguntar. Eu sei que aqui fica bem confuso, porque é um monte de regrinha diferente. Tem que tentar extrair o máximo possível da lei. Vamos lá, artigo 1838. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Tranquilão, né, pessoal? O A tem o seu cônjuge, não tem filhos, netos, nem nada, não tem pais, não tem avós, não tem nada. Tudo vai pro cônjuge. Ufa, esse é fácil, né? Artigo 1839. Se não houver cônjuge sobrevivente nas condições estabelecidas no artigo 1830, serão chamados a suceder os colaterais até o 4º grau. Então aqui, pessoal, não tendo descendentes, não tendo ascendentes, não tendo cônjuge, aí são chamados os colaterais até o 4º grau. Quem são eles? Irmãos, tios, sobrinhos, tios, avós e primos. Ok? Esses só vão ser chamados quando não houver descendente, ascendente ou cônjuge herdeiro. Ok? Vamos adiante. 1840. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos dos irmãos. Então vamos supor lá, pessoal, A morreu. Sempre o A morre, né? O A morre. Não tem descendentes, não tem ascendentes, e aqui não tem cônjuges. Puxei o cônjuge para o outro lado aqui, tá, pessoal? Então não tem ninguém aqui. Mas ele tem irmãos. Tem um irmão, é o irmão I. Beleza, a herança toda vai para o irmão I. Por quê? Porque ainda que ele tenha tios, primos, tios avós, sobrinhos aqui, o I está mais próximo, o irmão está mais próximo e recebe tudo. Salvo então o direito de representação concedido aos filhos dos irmãos. Vamos supor que o I tem o filho S1, sobrinho do A1, e o S2, sobrinho do A2. Vamos supor que o I já é falecido antes do A falecer. Nesse caso, o S1 e o S2 representam o seu pai, ou sua mãe, né? Aqui o irmão do A, e cada um receberá 50%. Ok? 1841. Concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. Então aqui, pessoal, vamos apagar o desenho. Eu tenho a possibilidade de
irmãos bilaterais, que também são chamados de germanos, que são irmãos de mesmo pai e mesma mãe. Ao passo que eu tenho os herdeiros unilaterais, que são herdeiros de mesmo pai ou mesma mãe. Tá? Então são os irmãos unilaterais, são os irmãos de mesmo pai ou de mesma mãe, ao passo que os irmãos bilaterais, também chamados de irmãos germanos, são irmãos de pais e de mesmos pais e mães, ao mesmo tempo. Nesse caso, pessoal, vamos supor lá que o autor da herança não tinha ascendente, não tinha descendente, não tinha cônjuge, mas tinha dois irmãos, o irmão unilateral e o irmão bilateral. Irmão unilateral e o irmão bilateral. De acordo com a regra do 1841, concorrendo irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, os irmãos bilaterais receberão o dobro que os unilaterais, tá certo? Então vamos supor aqui, deixou lá o seu 100%, o irmão unilateral vai receber 33%, ao passo que o irmão bilateral vai receber 66%. Estes receberão metade destes. Fechou 100% da herança. Ok, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Mais um pouquinho aqui. Meu Deus, professor, quanta coisa, eu não aguento mais, é muita coisa. É muita coisa. Vamos anotar lá, vamos anotar. Só ler o artigo e daqui a pouco e vai fazendo um esqueminha junto comigo aí, né, pessoal? Eu sei que minha letra não ajuda, mas acho que os esqueminhas vocês conseguem pegar. Se precisar, dá uma pausada no vídeo, volta, vê de novo e na dúvida manda uma mensagem pra gente. Artigo 1842. Não concorrendo à herança irmão bilateral, herdarão em partes iguais os unilaterais. Então vamos supor que eu tenho um irmão por parte de pai, uma irmã por parte de mãe, não tenho pais, não tenho filhos, não tenho cônjuges, cada um dos irmãos unilaterais herda de forma igual. Se os unilaterais concorrem com os unilaterais recebem metade do que os bilaterais vão receber, ok? Vamos lá. 1843. Na falta dos irmãos, herdarão os filhos destes, e não havendo os tios. Então vejam, pessoal, a regra geral aqui é que nós tenhamos, dentro de um mesmo grau, a herança dividida. Mas o que o legislador fez aqui? Tanto os sobrinhos quanto os tios estão no mesmo grau, estão no terceiro grau colateral. O legislador colocou para nós aqui que os sobrinhos têm preferência sobre os tios. Então vamos supor que a pessoa faleceu. Não tinha descendente, não tinha ascendente, não tinha cônjuge e não tinha irmãos. Os irmãos já eram falecidos também. Tinha apenas sobrinhos e tios. Irmãos dos pais ou filhos dos irmãos, que estão no mesmo grau, estão no terceiro grau colateral. O legislador coloca para nós que os sobrinhos têm preferência sobre os tios. Ok? Vamos lá. Então vejam o 1843, na falta de irmãos, herdarão os filhos dos irmãos, os sobrinhos, e não havendo os tios. Então, em primeiro lugar os sobrinhos, depois os tios. Parágrafo 1º. Se concorrerem à herança somente filhos dos irmãos falecidos, herdarão por cabeça. Então vamos de novo lá, pessoal, desenhar. A morreu, não tinha descendente, não tinha ascendente, não tinha cônjuge, tinha, vamos apagar aqui, tinha o irmão 1, e o irmão 2. Irmão 1 já falecido, irmão 2 já falecido. O irmão 1 tinha os filhos sobrinho 1, sobrinho 2. E o irmão 2 tinha só o filho sobrinho 3. Vejam lá. Em primeiro lugar aqui, se tivesse irmãos, pessoal, seria 50 para esse, 50 para esse, certo? Mas, tudo bem, vamos supor que só um fosse falecido. Aí os filhos representariam o falecido recebendo metade do que o irmão receberia. Mas no meu exemplo aqui, pessoal, no exemplo do parágrafo 1º, tanto o irmão 1 quanto o irmão 2 são falecidos. Chamam-se a suceder os sobrinhos. E nesse caso, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 1843, eles herdarão por cabeça. Eles não herdarão representando os pais. Eles herdarão por cabeça, todos eles direto lá do seu tio falecido. Assim, cada um aqui receberá 33%. Ok? Parágrafo 2º.
Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que herdar cada um daqueles. Então, a mesma regra aqui que a gente já tinha anteriormente. Vamos facilitar aqui o exemplo, né? Vou aproveitar aqui o que já estava escrito, né? Tá. Então, o irmão 1 é um irmão bilateral, ao passo que o irmão 2 é um irmão unilateral. Esse aqui é filho dos mesmos pais, ao passo que esse aqui é filho só do pai. Ambos deixaram sobrinhos, o sobrinho 1 e o sobrinho 2. Neste caso, o sobrinho 3, no caso. Ficou o sobrinho 3. O sobrinho 3, que é filho do irmão unilateral, vai receber metade do que o sobrinho 1, que é filho do irmão bilateral. Neste caso, o sobrinho 3 recebe 33% e o sobrinho 1 recebe 66%. É o exemplo do artigo 1843, parágrafo 2º. E o parágrafo 3º facinho. Se todos forem filhos de irmãos bilaterais ou todos de irmãos unilaterais, eles herdarão por iguais. Então, se forem ambos bilaterais ou ambos unilaterais, aqui eles recebem de forma igual, eles recebem 50%. Ok, pessoal? Tranquilo? 1844. Não sobrevivendo cônjuge ou companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado à herança, esta se devolve, a gente já sabe, ao município, ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições, ou à União, quando situada em território federal. Então a regra geral é, pessoal, município ou Distrito Federal recebem. O município que a pessoa residia quando faleceu, ou o Distrito Federal, se a pessoa morava lá em Brasília, lá no DF. Como a gente não tem nenhum território federal aqui, não se aplica a regra final, mas tendo territórios federais no país, tendo territórios federais, devolve lá a União a herança, ok? Não tendo nenhum herdeiro sucessível. Então o que tínhamos para hoje, pessoal, era isso, sobre essa ordenzinha lá do 1829, sobre quem recebe e quem herda. É uma aula que eu quero que vocês tenham muita atenção, principalmente aí quem estiver querendo fazer algum concurso público que cobra bastante o direito das sucessões, é muito importante, tá? Principalmente aqueles casos que falam de concurso para advogados de município, pessoal, cobra bastante aquela parte de herança jacente, herança vacante, quando o município recebe, como que vai receber. Então toda aquela ordem de sucessão para daí a herança vir para o município é uma parte bastante importante, bastante interessante. Então eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Eu sei que não é uma aula fácil, é uma aula complicada de entender. Eu procurei trazer para vocês o maior número de exemplos possíveis, mas eu sei que ainda pode ter uma dúvida aí na tua cabeça. Não fique com essa dúvida, pessoal. Famosa lei de Murphy. A dúvida é o que cai na prova. Não fica com a dúvida, me manda lá um e-mail por meio das nossas redes sociais da prova, me procura lá e a gente vai conversando. Não fique com dúvida, conte comigo. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.